Olá, bem-vindo à agência de notícias do Caminho. A ciência moderna nos promete uma solução quase milagrosa para uma das pragas da saúde pública, um mosquito que combate a si mesmo. Mas por trás desta promessa de um futuro sem dengue, esconde-se um experimento de proporções globais, com riscos que ninguém pode prever ou controlar. A notícia parece saída da ficção científica. Em São Paulo, um prédio está sendo preparado para se tornar a maior biofábrica de mosquitos do mundo, com a capacidade de produzir quase 200 milhões de Aedes aegypti por semana. Projetos semelhantes já operam em cidades como Niterói, no Rio de Janeiro, e em vários outros países. O objetivo declarado é nobre: erradicar doenças devastadoras como a dengue, a zika e a chikungunya. A tecnologia por trás disso é chamada de método Wolbachia. É crucial entender que não se trata tecnicamente de modificação genética. Os cientistas infectam os mosquitos com uma bactéria natural, a Wolbachia, que age como uma espécie de vacina para o inseto. Quando presente no Aedes aegypti, ela impede que os vírus se multipliquem em seu organismo. Assim, o mosquito modificado não transmite a doença. A estratégia é de substituição populacional. Ao liberar bilhões desses mosquitos do bem, eles se acasalam com os mosquitos selvagens e, em poucas gerações, toda a população local de Aedes se torna incapaz de transmitir as doenças. O projeto é liderado globalmente pelo World Mosquito Program e conta com financiamento massivo de entidades como a Fundação Bill e Melinda Gates. E os resultados na superfície são impressionantes, com algumas cidades relatando quedas de mais de 70% nos casos de dengue. Mas é aqui que a crítica, baseada na prudência e na análise de risco, deve começar. O ponto mais grave é a irreversibilidade. Uma vez que essa nova população de mosquitos é estabelecida na natureza, não há como voltar atrás. Não existe um botão de desligar. Estamos efetivamente conduzindo o maior experimento biológico a céu aberto da história da humanidade, sem um grupo de controle e sem nenhuma possibilidade de contenção se algo der terrivelmente errado. As consequências ecológicas de longo prazo são uma completa incógnita. O que acontece com o ecossistema quando alteramos permanentemente um de seus componentes? A bactéria Wolbachia poderia sofrer uma mutação imprevisível? Ela poderia ser transferida para outras espécies de insetos, causando um desequilíbrio em cascata? A supressão de uma espécie pode abrir espaço para a proliferação de outra, talvez ainda mais perigosa? Essas não são perguntas de teóricos da conspiração, são questões levantadas por cientistas prudentes que advertem contra a nossa presunção. E é essa a questão central, a presunção humana. A crença de que podemos manipular sistemas biológicos complexos, que levaram milênios para se desenvolver, com uma solução tecnológica simples e esperar que não haja consequências não intencionais. Essa presunção de controlar a natureza, de corrigir a criação com a nossa própria engenhosidade, tem um eco sombrio na profecia. O livro de Apocalipse, no capítulo 16, descreve as 7 últimas pragas, a manifestação final da ira de Deus sobre o mundo impenitente. E a primeira praga é assustadoramente específica. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. A ideia de que a tentativa da humanidade de se salvar, de criar suas próprias soluções à parte de Deus, possa resultar numa consequência física, literal e dolorosa, é um padrão bíblico. Nossas curas podem se tornar nossas próprias maldições. O espírito de profecia nos adverte repetidamente contra a tendência do fim dos tempos de exaltar a sabedoria humana acima da sabedoria de Deus. A confiança cega na ciência e na tecnologia como salvadoras da humanidade é um dos grandes enganos de nossos dias. Nos é dito, as calamidades na terra e no mar, a instabilidade social, os rumores de guerra são assombrosos, prenunciam acontecimentos vindouros da maior importância. As forças do mal estão se arregrejindando e se consolidando. Elas se robustecem para a última grande crise. Neste contexto, as soluções bem intencionadas, mas presunçosas, podem ser elas mesmas parte da consolidação das crises finais, criando problemas ainda maiores do que aqueles que tentaram resolver. Isso nos leva à pergunta final: em quem ou em que nós confiamos para a nossa saúde e segurança? A nossa esperança está no experimento biológico massivo, irreversível e com consequências desconhecidas? Ou está em Deus que criou e sustenta a vida e que prometeu uma restauração completa para este mundo doente? A busca frenética por soluções tecnológicas para problemas que são, em sua raiz, sintomas de um planeta em rebelião contra o seu Criador é um sinal dos tempos.
A verdadeira solução não virá de um mosquito modificado, mas sim da volta do Messias.